O mês de março, no dia 8, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E aproveitando esta data, vamos tratar um pouco daquelas mulheres que nos antecederam para que chegássemos até aqui. E, inclusive, eu vou falar um pouco da minha história neste mundo tão masculino. Remontando um pouco a história das mulheres no mundo e no Brasil, nós fazemos um recorte a partir do final do século XVIII, em 1791, na França, quando foi redigida a primeira Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã por Marie Gouze ou Olympe de Gouges, que foi recusada, lógico, né? E em 1893, em Nova Zelândia, foi o primeiro país do mundo a garantir o direito de voto feminino. E isso depois também de muita luta. Já no final do século XIX, se intensificando esta luta no início do século XX, teve a luta das sufragistas pelo direito das mulheres votarem. E na Inglaterra, com a intensificação dessa luta, que causaram prisões e até morte de mulheres, finalmente as mulheres conseguiram o direito de voto. No Brasil, nós temos alguns fatos marcantes. Dois em 1928. Um na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde Celina Guimarães Viana conseguiu autorização na justiça para votar, e também a estudante de direito Mieta Santiago, que questionou a proibição do voto, que era uma garantia na Constituição de 1891. Ela questionou isso na justiça e ganhou o direito de participação naquelas eleições. E em 1929, também em Rio Grande do Norte, na cidade de Lages, Alzira Soriano candidatou-se ao cargo de prefeita e venceu as eleições, tornando-se a primeira mulher eleita para um cargo do executivo no Brasil. E aí, finalmente, em 1932, nós tivemos o direito do voto feminino garantido na Constituição. Fazer esse resgate histórico é demonstrar que as mulheres só têm conquistado direitos e avanços mediante a luta. Sem luta, a gente não consegue estas conquistas. Olhando nessa perspectiva, eu posso retratar um pouco da minha história de participação na vida política, que é um mundo predominantemente masculino. Eu tive uma experiência na política aqui em Piracicaba com as eleições em 1988 para vereadora. Fui eleita, uma operária, militante de esquerda, nordestina, e fui ocupar um cargo na vereança da Câmara de Piracicaba. Foi uma experiência interessante do ponto de vista de aprendizado, de participar de um espaço em que predominantemente é masculino, e eu era a única mulher nesse espaço. Eu fui vereadora eu me elegi em 1988, fui vereadora de 89 a 92, me reelegi e aí fiquei até 1997 na Câmara de Vereadores. E aí tiveram várias experiências. Eu participei, por exemplo, da elaboração da Constituição do município de Piracicaba. Mas também tiveram muitos outros problemas do ponto de vista de preconceito e de discriminação. Eu vivi isso na pele. Por exemplo, a Câmara de Vereadores não tinha banheiro para as mulheres na época, porque era um espaço só de masculino, não tinha câmara, não tinha banheiro. Quando eu usava a tribuna, eu não era ouvida. E se levantava a voz, era tido como louca, esganiçada. E isso eu vivi. Quando eu estava no meio dos homens, só no meio dos homens, eu era vista como mulher pública, que está lá no dicionário da língua portuguesa, tida como puta.
Quando eu estava só entre mulheres e fazendo a defesa das mulheres, era questionada a minha sexualidade. E como eu não tinha um namorado, aí ficava a deriva, a fantasia das pessoas com relação a isso. O jeito de falar, o jeito de expor, o horário que você precisava ficar na cama, porque ficava, às vezes, quase que amanhecíamos o dia na Câmara de Vereadores, porque esse momento era um momento de muito debate, acaloradíssimo na Câmara de Vereadores, às vezes quase que amanhecíamos o dia. Era questionado, como mulher não tem horário, não tem dia. O jeito de se vestir, parece que era como se a mulher também tivesse ter um modelito para participar da Câmara, o sapato, até o sapato. Então, assim, eu passei por isso. Por isso, nós precisamos fazer essa reflexão do espaço da mulher e que espaço é esse que nós precisamos ocupar. Sem que seja um modelo que é estabelecido, que, por exemplo, é nos travestir do masculino para estar nesse espaço. Nós temos que estar lá como as mulheres, defendendo as nossas bandeiras, sendo dura, muitas vezes, mas também ter a ternura em outras vezes. É uma característica das mulheres ser terna, mas essa pode ser uma característica dos homens também. E a gente precisa fazer daquele espaço, que é o espaço da política, a humanização e ver o outro, inclusive, como a si mesmo. Nós, mulheres, representamos mais de 50% da população. Portanto, os espaços da política têm que estar representados por esses mais de 50% da população. Para tanto, lute. Lute como uma mulher. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça.